Fala galera do Foco Investe Educação Financeira, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje estaremos comentando sobre como amenizar ou reduzir, meus amigos, aqui o risco nos seus investimentos, Como amenizar o risco Brasil, como reduzir o risco aqui como um todo nos investimentos. Vamos estar falando bastante aqui, sobre vantagens e desvantagens, o porquê estar realizando todo este movimento. Então você que está chegando por aqui agora, inscreva-se no nosso canal para não perder os nossos próximos vídeos. Dúvida ou sugestão, deixa pra gente aqui nos comentários, viu? Pode se inscrever que é de graça e não paga nada. Esse vídeo é muito importante, principalmente para você que é iniciante e até para você que é mais avançado no mundo dos investimentos. Tem muita coisa bacana que você pode nunca ter pensado e a gente vai estar comentando aqui no vídeo de hoje. Então vamos iniciar, meus amigos, esse vídeo. Então, por que a gente deve, amenizar reduzir esses riscos, Amenizar o risco Brasil. Por quê? Vamos lá, eu coloquei aqui, para vocês verem. Veja só, vamos iniciar com IBOV. O que a gente tem? Aqui no IBOV, a gente tem aqui, o último pregão. Foi no dia 9, de dezembro, onde ele fechou com alta de 0,25. Nos últimos 5 dias, queda de 3,95. Nos últimos 30, 2. Nos últimos 6 meses, ele tem ainda uma alta. Porém, vamos lá. Aqui a gente estava entrando, período eleitoral, outubro, primeira semana, aí teve eleições, tudo, teve queda, vitória, aí em quantidade de votos, a gente teve que o segundo turno, mas já teve vitória do Lula. Porém, o Congresso mais conservador, consequentemente a gente teve aqui uma recuperação, o mercado ficou um pouquinho mais tranquilo. Continuando, a gente veio, eleição, Lula ganhou, PEC da transição, rompimento dos gastos e risco fiscal, consequentemente, queda atrás de queda. O que a gente teve depois? Haddad como ministro da Economia e continuação aqui de queda. Tá aqui, para quem ainda não viu, Fernando Haddad será o ministro da Fazenda no governo Lula, foi anunciado bem recente. E por que o mercado não gostou, meus amigos? O cara não tem conhecimento, é simplesmente ali mais um companheiro considerado aí o pior prefeito da história de São Paulo, o único que nunca conseguiu se reeleger. O vídeo não é sobre política, é sobre economia, mas vamos lá, tem tudo a ver. Por quê? Tem vídeo dele mesmo falando que ele não tem conhecimento, que ele estudou apenas 2 meses, inclusive ele até colou, o pessoal fez meme. Beleza. Por que não colocar nomes mais técnicos, como o governo do PT tem? A gente tinha uma expectativa de talvez Meirelles, mas ele pulou fora do barco. Depois a gente tinha a expectativa do André, dentre outros nomes ali que a gente tinha com muito mais capacidade do que o Haddad. Ponto número 1, governo de companheirismos. Não temos, sim, esse primeiro risco. Segundo ponto aqui, por que diversificar, amenizando aí riscos, principalmente na questão do Brasil? Vamos lá. Se em um pior cenário, um cenário pior possível, a gente sabe que não vai chegar lá, porque temos aí um Congresso forte, uma população muito mais entendida e desenvolvida, mas só a título de ilustração. Salário mínimo em Cuba. Apesar da nova cotação, o salário mínimo se mantém a 2.100 pesos cubanos, o que equivale a 17,50 dólares. Hoje, no Brasil, a gente ainda tem o dólar 5 vezes, aqui, mais valioso que o real. 1 dólar equivale a 5,23, mas nem sempre a história foi assim. Olha só, nos últimos 5 anos é possível visualizar uma valorização de 57% do dólar frente ao real. Ele que vinha em 2018, início do governo Bolsonaro, a 3,22, mas a situação nem sempre foi assim. Continuando, já chegamos, meus amigos, lá no governo Dilma a R$4. O que aconteceu? E equilibrou a situação, o Bolsonaro ganhou, deu uma tranquilizada aqui, 2017, 2018, aí, entrada do novo governo, o dólar ainda segurou esses patamares, veio pandemia. Nunca mais a gente retornou abaixo aqui dos R$5, Dava um tapa ou outro aqui, até aproveitei para fazer um aporte grande nessa época, onde ele bateu aqui, 4,80 lá em abril deste ano ainda, Por isso, um ponto aí, quem investiu lá no dólar conseguiu pegar essa valorização de mais de 10%, fora, os investimentos que você fez. Pode ser que você comprou ativos aí que estavam baratos e acabaram subindo. Quando a gente pega no máximo, a gente tem disponível aqui, segundo o Google Finance, desde 2006. Mas a gente sabe que no início do plano real, a gente tinha o dólar em paridade com o real. A gente tinha, inclusive, tivemos momentos onde R$1 valia mais do que $1. Beleza? Olha só,
investir em dólar se provou um bom investimento no longo prazo. Mais de 146%, fora que você poderia não apenas ter comprado dólar, como investir em dólar. E como fazer isso e por que fazer? Como amenizar os riscos? Por quê? Primeiramente, a gente pode ter mudanças políticas, indicações aí de ministros não técnicos, somente ali, né, por fidelidade, somente ali, né, meus amigos, por simpatia, companheirismo. Foi o que aconteceu. A gente está tendo aí Haddad. Quais são as vantagens? Proteção, principalmente ali, né, do seu dinheiro que pode se desvalorizar. Tá aqui, ó, uma nota de R$ 100 que era, né, a de maior valor quando o real foi lançado. Hoje a gente tem de R$ 200 também. Desde o seu início, ela já perdeu 86% do seu poder de compra. O que isso significa? Que R$ 100 hoje, 2022, eles compram a mesma coisa que R$ 14 compravam lá em 94. Vocês têm noção do que é isso? Quer dizer que R$ 14 em 94, se você tivesse investido na inflação, sem taxa adicional, hoje esses 14 seriam R$ 100. Ou seja, ele teria subido mais de 400%. Né? A gente está falando dobrar, dobrar, dobrar. Beleza? Ou seja, o nosso real perdeu muito. E por quê? Por causa de um evento chamado inflação, que ela corrói o nosso poder de compra. Para quem não sabe, a gente teve aqui diversos períodos. O índice de inflação em outubro retornou, a gente teve deflação desde julho para cá. Em outubro a gente teve a inflação mais uma vez. No acumulado dos últimos 12 meses, ela pode fechar aí o ano na média de 7%. Aqui no acumulado a gente está ainda em 6,85, segundo aqui o próprio site do IBGE. Veja, a gente tem inclusive diversas imagens, né? Vocês podem estar clicando. Eu gosto muito aqui de fazer essas análises com calma, a gente visualizar o que aconteceu, o que não aconteceu durante o período. Olha só, tivemos na era FHC ainda inflação de 2 dígitos, né, 22%. Aí, plano real entrou, tudo bonitinho, controlada, mas nunca tivemos deflação, né? O governo Lula, 9,3%, fechamento aqui 8,5%, mas teve inflação todos os anos. Tivemos o que aqui também, ó. Aí tivemos a era Dilma, a inflação explodiu, né, que foi aquela época da Selic a 14%, depois era Temer, tivemos a redução, o controle aqui, a criação de uma âncora fiscal, que foi o teto de gastos, entrada do governo Bolsonaro, primeiro ano a inflação foi mais tranquila, né, 4,3%, depois veio aqui a questão, né, da pandemia, no primeiro ano não foi tão alto, 2021 já foi mais alto e esse ano deve fechar ainda, né, nessa média, 7%. A previsão é que se não rompermos o teto de gastos, a gente ainda mantiver aí controle fiscal e ademais a gente consiga, né, reduzir essa inflação nos próximos anos. Dando continuidade aqui, meus amigos, né? Vantagem, proteção do seu patrimônio. Porque se você tem ali R$ 100 hoje e você não investe, você não protege esse capital, o que acontece? Mesmo que você tenha uma nota de 100, no longo prazo ela vai perdendo valor, como vocês viram, né? Se você tinha R$ 100 aqui no ano de 2022, pode ser que quando você for aposentar, se você não fez nada, você não protegeu o seu patrimônio, né? Colocando, por exemplo, o ano de 2058, digamos que você vai aposentar, pode ser que esses mesmos R$ 100 aqui vão chegar, meus amigos, lá em 2058, no ano da sua aposentadoria, valendo apenas R$ 10. Pode isso? Pode. A gente não sabe. Entendeu? A gente pode ter entrada de um novo governo, medidas populistas, impressão de dinheiro, né? Dentre diversos outros fatores. E a desvantagem, muitas vezes, né, de diversificar demais ou amenizar, reduzindo demais aqui esses riscos. Quais são as desvantagens? Na minha humilde opinião, meus amigos, somente uma. Você pode perder o que? Explosões, né? Porque talvez se você estava investindo ali em somente um ativo, né? Coloquei somente em renda fixa, coloquei somente em IPCA. O que é IPCA? Né? São investimentos ali que são protegidos pela inflação e você ganha ainda mais uma pequena taxa. Você pode perder essas explosões aqui. Rapidamente a gente tem uma valorização. Beleza? Se você compra muita renda fixa, né? Se você não tem exposição
por exemplo, ações, fundos imobiliários, né, dólar, dentre outros, está muito diluído, você pode perder boas valorizações. Então tem que diversificar de maneira inteligente. A única desvantagem para mim é que você pode perder algumas explosões em alguns ativos. E eu nem considero isso, né, uma desvantagem. Eu acho que de fato aqui, amenizar risco, não há essa desvantagem. Porque é impossível, meus amigos, a gente acertar ali o fundo do poço. Porque se fosse fácil, todo mundo era milionário, viu? Eu acho que só tem vantagens, porque você vai proteger seu patrimônio, você vai deixar, né, seu investimento mais seguro, pode reduzir ali os seus ganhos? Pode, mas eu prefiro ganhar pouco do que perder. Primeira regra, segundo o Warren Buffett, é nunca perca dinheiro. E a segunda regra é nunca esqueça a primeira regra. Eu sigo fielmente aí, né, em ensinamentos de grandes investidores. Vamos aqui, reserva de emergência é o primeiro ponto. Por que fazer uma reserva de emergência? Vamos supor que você passe por uma dificuldade, como o caso aqui de saúde. Deu um problema de saúde, não tem plano, precisa de fazer exame com emergência, precisa de cirurgia, intervenção ali, vai demorar. Se você morrer, de nada vai adiantar o seu dinheiro, de nada vai adiantar ter patrimônio. Então, tenha uma reserva de emergência. Mas eu vendo todos os investimentos. Se você vender, você pode fazer aqui uma cagada. Como assim? Veja só, aquele investidor que teve aqui, essa chance. Tivemos 118 mil pontos lá em 2020. Ninguém sabia, ninguém preveria que iríamos passar, né, meus amigos, por uma queda de 40%. Digamos que nesse período que você precisou de uma internação e você não tinha uma reserva de emergência. Era viver, né, ou morrer. E aí, você não tinha reserva de emergência, o que você fez? Vendeu os seus investimentos no pior momento. Porém, cerca de 2 meses depois, olha só, para quem estava no topo, a gente teve uma recuperação de mais de 50% e rapidamente. Veja só que, inclusive, de 2020 para 2021, a gente teve até uma alta. Ou seja, você que não tinha reserva de emergência e acabou vendendo, teve um prejuízo desnecessário. Reserva de emergência é como o próprio nome diz, é para uma emergência. É como um seguro, você paga seguro, mas não quer utilizar. E mesmo assim, tem muita gente que está ganhando mais dinheiro na reserva de emergência do que nos próprios investimentos. E por quê? Está aqui, na reserva de emergência. Como, meus amigos, não é aí, né, o intuito ganhar, elas costumam aqui render. Você coloca a reserva de emergência no Tesouro Selic, que inclusive neste momento está rendendo mais de 1% ao mês, 13,75%, e a tendência é, se houver muita cagada, podemos aí até visualizar essa taxa aumentar. Ela pode chegar aqui 14%, 15%. Claro que a gente não quer isso. Selic nas alturas não é positivo. Não torçam. Tem muita gente que torce. Nossa, eu quero que sobe. Cuidado. Isso é muito arriscado. Isso é muito perigoso. Beleza? Não torçam para isso. Mas, continuando aqui, Selic é a sua reserva de emergência. Tesouro Selic, investimentos com liquidez diária, porque você pode precisar a qualquer momento. É para um seguro, é para uma batida de carro, é, meus amigos, para uma emergência, para você não ter que vender aqui, muitas vezes, né, os seus investimentos em um momento ruim, para você não vender no prejuízo. Quem não tem reserva de emergência não deve investir. Eu acredito muito nisso. Eu não investi sem antes ter, no mínimo, uma reservinha ali, mesmo que pouco. Aquela questão de 6 meses, 12 meses, eu não tinha, eu vou confessar para vocês, eu não tinha, mas eu tinha. Coloquei ali primeiro 5 mil reais. Não era o equivalente para a minha reserva de emergência, mas era ali algo que poderia me dar um fôlego até aguardar. Graças a Deus, eu não precisei de utilizar essa reserva de emergência. E o que eu fui fazendo no longo prazo? Eu fui aumentando essa reserva de emergência até ela chegar no ponto que, de fato, ela cobrisse ali eventuais despesas e agravos ali que pudessem acontecer para eu não ter que vender no prejuízo. Como hoje temos aí, inclusive, ótimos ativos, né, meus amigos? Ótimos ativos. Vamos aqui, fazendo com vocês ao vivo mesmo, ótimos ativos, como o caso de Itaúsa. Uma baita ação, setor aqui, né, perene, diversificado, tem muita coisa dentro dela. Temos aqui Itaú, Dexco, CCR, Alpargatas, está tudo aqui dentro dela. Temos, né, a gente tem NTS lá dentro, a gente tem, né, Ágia Saneamento e o Banco Itaú. Veja que quem comprou no longo prazo Itaúsa está ganhando fora dividendos e fora bonificações, que são ações extras. É um investimento ruim? Não, não é investimento ruim. Mas você que segue, assim como eu, vem comprando aqui bastante, pode ter inclusive, né, um preço médio maior. Não vou nem colocar aqui 13, vou colocar aqui, olha só, uma média de R$9.
Tá perdendo 10%. E aí, você vai vender por causa de uma emergência? É claro que ela tem um potencial de voltar, de continuar crescendo e pagando dividendos. Aí você que não tinha uma reserva de emergência, assim, né, como eu não tive no passado, a minha maior posição hoje ainda é Itaúsa. E se eu tivesse que vender, venderia no prejuízo, infelizmente. Então, por isso, reserva de emergência, ela é muito, muito importante. Como fazer essa diversificação de patrimônio? Bora lá. Renda fixa. Renda fixa, meus amigos, é essencial. Essencial. Por quê? Primeiramente, conforto, segurança e eu adicionei aqui também o que? Psicológico. Como assim psicológico, Lucas? Você tem que ter, meus amigos, aí uma boa noite de sono para você dormir e continuar trabalhando, porque é o seu trabalho que vai gerar renda. A não ser que você já atingiu aí o grau de maturidade de apenas estar recebendo, né, aí a sua renda passiva. Beleza? Que não é o caso aqui da maioria. Psicológico. A renda fixa é um investimento, né, que na maioria das vezes, a gente sabe que tem títulos aqui que vão sofrer marcação ao mercado, mas na maioria das vezes a gente tem investimentos que apenas sobem. Eles apenas sobem. É claro que sobem bem menos e tem uma determinada taxa. Você vai comprar, né, investimentos ali que estão atrelados, por exemplo, a Selic, rendendo ali 13%, né? Porque você pode pegar algo ali 100% do CDI, às vezes você consegue pegar isento, às vezes você pega ali, nesse momento, né, a gente tem diversas opções de que rendem até 1% ao mês, que é um baita rendimento, difícil de conseguir, até na renda variável, meus amigos. 1% ao mês, a gente tem muita renda fixa que está pagando isso hoje. Imagina só, todos os meses, né, você vê somente o seu dinheiro render, sem cair. Isso traz o quê? Segurança, isso traz conforto, isso traz uma melhora no seu psicológico. Você vê que pelo menos uma parte do seu patrimônio você não está perdendo. Quanto ter? Vai da sua estratégia, vai do seu perfil. Se você é um cara mais conservador, tenha um percentual maior. Quanto? 50%. Conservador, estou falando um cara conservador. Caboclo mais arrojado. Eu, por exemplo, ali, né, eu estou falando, eu não me considero arrojado, me considero moderado. Mas o cabra mais arrojado, eu acho ali que tem pelo menos 30%. Nossa, mas isso tudo? Sim. Por quê, meus amigos? Proteção de patrimônio. Renda fixa é só LCI e CDB? Não. Você pode ter também renda fixa, né, no exterior, diversificando através de dólar. Você pode comprar aí dólar. Você pode investir no exterior. Tem títulos, meus amigos, que são como se fossem CDB e LCI também no exterior. Como? A gente tem os Treasury Bonds, né? Você vai ganhar dólar, porque você vai estar investindo em dólar, mais alguma determinada taxa, pode ser ali 2%, né? Tem títulos ali de 3%. Nossa, só isso? Sim. Porém, no exterior, isso aqui é muito, muito bacana, porque além de você ganhar com a desvalorização do real, infelizmente, a gente não pode torcer para isso, mas é uma maneira de proteger o seu patrimônio. Vamos relembrar, eu mostrei para vocês sobre Cuba. Vamos ver que também a situação na Venezuela não é nada legal. Olha só, salário mínimo na Venezuela, 3 dólares e 50 centavos. 3 dólares e 50 centavos. Isso não dá 20 reais. Isso não dá 20 reais. Imagina só ter um salário mínimo de 20 reais. Não estou falando que a gente vai chegar, eu acho muito difícil a gente chegar nessa situação, mas isso não é possível. Continuando, isso é mais um ponto aqui, né? Diversificar. E como diversificar? Você pode, né, abrir uma conta em alguma corretora no exterior, como é o caso da Avenue. Hoje a gente tem a Sproutify, viu? Atualmente, né, meus amigos, a gente tem aqui a Avenue como uma das maiores do setor. Viu? Uma das maiores corretoras aqui do setor, porém o mercado aí, muitos que são aí investidores mais, né, menores, o que acontece? Eles não gostam porque é pela questão da corretagem, eles têm aqui um limite de corretagens, mas a gente tem aqui uma alternativa também que é a Sproutify, recente agora, acabou a Passfolio, né? A gente tinha a Passfolio que tinha 10 corretagens, a gente tem a Sproutify, que ela é 100% gratuita. Eu estou na Sproutify, mas temos também o Banco Inter que é 100%, né, gratuito, porém o Banco Inter, o mercado não gosta pela questão, né, de não gerar relatórios, mas isso é título para outro vídeo, né, é conteúdo para outro vídeo. Investimentos em dólar, você pode estar colocando ali o dinheiro, pode estar comprando, né, boas ações, fundos imobiliários aqui no próprio exterior, bem como no Brasil. Isso aqui também é estratégia para você estar diversificando, né, o seu patrimônio, beleza? Tanto no exterior quanto no Brasil. Veja, quando a gente pega, ó, a gente tem o Ibov, colocando aqui no máximo 163% de valorização. Vamos lá ao IVVB11. O que é isso, meus amigos? Esse é um ETF que a gente tem aqui na bolsa e ele replica a bolsa americana. Veja só, a gente tem o que?
no máximo, né, mesmo período 2016 aqui, e já ó, no Ibov a gente tem 2006, ou seja, um período 10 anos maior, mas uma valorização aqui menor, viu? Temos uma valorização aqui menor, em 4, né, 6 anos aqui de prazo, estamos gravando esse vídeo em 2022, 206% de valorização, e lembrando que nem estamos no topo, porque o topo do IVVB11 foi aqui, essa média de 293, quase R$300. Então aqui a gente ganha com a valorização do título e também a gente ganha com a valorização do dólar, porque isso aqui é dolarizado, isso aqui está exposto ao dólar, né? Ele é nada mais, nada menos, né, meus amigos, do que o IVV, né, que é um ETF em dólar. Aqui, ó, o IVV atualmente é $395. Se você for pegar no máximo, olha só o que a gente tem, ó, desde 2000, IVV, valorização de 186. Porém, aqui não tem a consideração do dólar, viu? Por quê? Porque aqui já está em dólar, beleza? Imagina só, você está ganhando aqui em dólar e você adiciona ainda a valorização do dólar frente ao real. Isso aqui é a possibilidade, claro, para quem investe em corretoras aí do exterior, o caso aqui da Avenue. Beleza? Continuando, meus amigos, você pode comprar boas ações, isso aqui a gente explica todos os dias no canal, fundos imobiliários, então não vou aqui mostrar para vocês, né, sobre isso, e também pode comprar imóveis. Por que comprar imóveis? Porque muitas vezes aí você pode ter algum problema, uma intervenção muito pesada no país, eu acredito que isso não vai acontecer, mas imóvel, a tendência é, no longo prazo, a gente visualizar sempre, né, ali uma valorização, claro, bons imóveis e bem localizados, viu? E isso aqui é para a galera que tem um pouquinho mais de condição. Fora que traz também um conforto, você ter ali um imóvel, algo, né, ali mais sólido que você consegue ver, isso traz um conforto, né, principalmente pela questão no psicológico. E eu tinha para falar com vocês, meus amigos, aqui no vídeo de hoje, beleza? No vídeo de hoje era o que a gente tinha para estar conversando aqui. Qualquer dúvida, deixem para a gente nos comentários, beleza? Eu queria mostrar para vocês na prática, né, como fazer tudo isso, só que ficaria um vídeo muito extenso, até coloquei aqui como fazer na prática. Tem bastante vídeo no canal, se vocês gostarem desse tipo de conteúdo, a gente pode fazer um vídeo mostrando na prática como reduzir aqui o risco Brasil. Eu acho que eu comentei bastante coisa aqui, acho que sim, foi um vídeo que veio para agregar, tinha muita gente comentando, né, se eu poderia estar fazendo um vídeo ensinando aqui e levantando esses pontos, então eu resolvi trazer dessa maneira para vocês. Mas qualquer dúvida, deixem para a gente nos comentários, se inscrevam no canal e ativem o sininho para não perder os nossos próximos conteúdos. No mais, eu vou finalizando por aqui, uma ótima semana e bons investimentos!